Bom dia a todos, bom dia a todas. Apesar da situação ser muito complexa, muito complicada, mas é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou só tentar garantir que não caia o sinal, que não acabe a bateria, para a gente não ter nenhum tipo de intercorrência, não é isso? Mas é possível acontecer, já que nós estamos fazendo dentro da minha casa, da casa dos meus pais, né? Então, isso é possível acontecer. Eu fui convidada a falar com vocês, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, por esse grupo formado, né, que compõe a Telesaúde. Em nome da Juliane e do Kleber, eu agradeço imensamente. Uma oportunidade, visto que eu estou trabalhando na minha tese de doutorado com relação aos agentes comunitários de saúde. Mas nessa fala minha, eu vou me dirigir aos agentes de saúde e os agentes de endemias, visto que ambos trabalham na rua e nas residências, né? E que são trabalhadores importantíssimos, que estão na linha de frente no cuidado da população tão vulnerável, né, a esse coronavírus. E mesmo antes da pandemia, isso acontecia, né? Vocês estão na linha de frente, então vocês estão no contato direto com essa população vulnerável, digamos assim. Então, é um prazer imenso estar aqui. Bom dia a todos, que a gente consiga fazer uma conversa, porque muito que eu sei, eu aprendi com vocês, fazendo as visitas junto com vocês durante a minha tese de doutorado. Então, eu agradeço imensamente por vocês existirem, por eu ser o que eu sou hoje, com a ajuda de vocês. Então, hoje a gente vai ter uma conversa, não é mesmo? Então, o tema, ele traz um conceito de biossegurança. Bio é vida, segurança da vida das pessoas. Então, esse conceito, ele abrange as pessoas envolvidas em todo um cuidado, seja o profissional, seja a família, seja a população, seja a equipe ou a própria gestão. Então, é a segurança da vida das pessoas envolvidas nesse cuidado. E o que é o conceito, né? Então, Teixeira e Vale traz o conceito de que biossegurança é conjunto de ações voltadas para prevenir, minimizar ou eliminar riscos inerentes a essas atividades desenvolvidas no momento que vocês estão prestando o serviço. Riscos que colocam a população, os animais, o meio ambiente, né, expostos a uma possível contaminação por uma determinada doença, por um vírus, seja bactéria, ou por uma doença, seja dengue, no caso das endemias, né, o pessoal das endemias, seja tuberculose, hanseníase. Então, é algo que vocês já fazem há muito tempo, né? Vocês já trabalham com a prevenção, com a eliminação, ou mesmo a minimização. Então, quando eu trago o tema ideal e possível, o ideal seria eliminar esse vírus que está causando essa pandemia. Isso é possível? Vocês acham que a gente vai conseguir eliminar esse vírus? Por mais que passe essa pandemia, esse vírus ainda vai continuar muitas e muitas décadas passeando por aí, não é mesmo? Então, é igual sarampo. Descobriu a vacina, mas o vírus está por aí ainda, né? Virilizando, esse é o termo que eu queria usar. Então, esse risco é um risco biológico. É claro que vocês estão expostos a outros riscos também. O risco físico, né, no calor, do sol,
o risco mecânico, que diz relação à sua ergonomia, o fato das caminhadas longas, das subidas, das descidas, os acidentes de trabalho com cachorro que morde, com carro, né, acidente de carro, a violência urbana, né, os tiros, as armas brancas, né, a questão do próprio narcotráfico, né, que vocês também têm um enfrentamento. Então, isso tudo são riscos relacionados ao trabalho, principalmente ao trabalhador de rua. Então, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho uma atenção muito grande que eu aprendi a olhar para vocês. E é isso que a gestão precisa, olhar para vocês com muito carinho, com muito cuidado, cuidar de quem está cuidando. Não adianta você cuidar de alguém se você está doente, não é mesmo? Então, nesse momento, quando eu falo cuidados, né, com você, primeira coisa, os agentes, e aqui quando eu falo agentes, tanto faz a CS ou a CE, quando eu falo cuidados com você. Então, primeira coisa, vamos começar de cima para baixo. Quando eu vou sair para a rua, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, olha o meu cabelão. Vocês acham que esse cabelo aqui vai juntar sujeira ou não na rua? Eu acredito que sim. Então, vamos prender nosso cabelo. Não vamos sair para a rua com o cabelo solto. Esse é o primeiro cuidado, com o cabelo. Tudo bem? Segundo, vou soltar, porque eu acho que eu fico melhor de cabelo solto. De cabelo solto. Ou não, né? Mas vamos lá. Segunda coisa, as mãos, certo? As mãos, nesse momento da transmissão da doença, ela é um fator determinante para transmitir o vírus. É através das mãos que você vai levar a mão na boca, a mão no nariz, a mão nos olhos, que você vai estar levando o vírus para dentro do seu corpo. Então, gente, vamos sair na rua, unhas cortadas, para não juntar sujeira. Vamos tirar anel, vamos tirar relógio, pulseira, brinco. Quanto menos penduricalhos, né, no corpo, menos coisas contaminadas você vai trazer para casa. Então, esses são os cuidados mínimos. Evitem de levar mochilas muito grandes. Se for levar uma mochila, coloca dentro de uma sacola. Quando chegar em casa, joga a sacola fora. Tá certo? Vamos evitar de usar o celular durante o trabalho. Cada vez que você pegar com a sua mão no celular, você está levando contaminação para esse celular. E esse celular você vai pôr no rosto, você vai encostar na boca, você vai levar para a sua casa. Então, isso é um cuidado extremamente importante. E lembrando que em casa, você também tem a sua família. Você também tem o seu idoso. Eu, por exemplo, eu estou dentro de casa, em isolamento, não é distanciamento, é isolamento, que eu não saio de casa para proteger meu pai e minha mãe. Entendido? Então, esse isolamento é necessário se eu tenho um grupo de risco dentro de casa. E quem faz a compra de mercado, de farmácia, vem até a porta, deixa lá fora, né? Eu pego e levo diretamente lá para a lavanderia, onde eu vou fazer a desinfecção de tudo. Então, eu estou isolada para preservar minha família. Como no caso de vocês, vocês não podem ficar em casa, seria possível esse idoso, essa idosa, estar na casa de outra pessoa? Se for possível, ótimo. Existem pessoas que estão saindo de casa para proteger a família, indo morar. É lógico que para isso precisa de uma situação financeira melhor, né? Morar na casa de outro que não tem um grupo de risco, né? Vamos trocar, vamos conversar com a família e ver o que é possível.
Tem, inclusive, casos de profissionais de saúde, médicos, que estão morando no hotel sozinhos para não contaminar a sua família. Então, não digo que isso é possível fazer, né? Seria o ideal, mas não, nem sempre é o possível, porque vai ter a questão financeira, econômica que pesa, não é verdade? Então, outro cuidado que você tem que ter antes de sair para a rua. Você é grupo de risco? Você já é idosa, hipertensa, diabética, asmática, imunodeprimida? Se você é, obrigatoriamente, você tem que conversar com a equipe, conversar com a gestão, para você ser afastada nesse período das atividades de rua. Mas eu chamo atenção, isso é o ideal, né? Agora, mesmo estando em casa, vocês não conseguem. Eu estava falando da família, né? Dos cuidados com os agentes, é isso? Ok, então é isso. Então, se você é grupo de risco, mesmo assim, você estando em casa, você pode contribuir, você pode fazer um áudio simples, que nem do WhatsApp que você manda para sua família e manda para a população que é da sua área de abrangência, dos contatos que você tem. Então, isso também funciona. Eu fiz vários áudios, né, para a população, para criança, para idoso, para dentista, para enfermeiro, para pessoas comuns. É importante essa contribuição, porque toda informação que chegar, ela é extremamente importante. E eu tenho certeza que vocês têm condições de fazer isso, mesmo estando em casa. Então, visto os cuidados com você, e que você pode agora ir para a rua, o que a gestão, né, deveria ou poderia garantir para vocês? É o uso do EPI, tem o ideal e tem o possível. É lógico que seria o ideal, né? O ideal para ir para a rua seria uma máscara cirúrgica de 3 camadas, de TNT, descartável. O jaleco, vocês, se não tem, né, poderia ter um jaleco de manga comprida. E o óculos, né, de proteção, vocês tendo o óculos de grau, ele ajuda. Mas o de proteção também poderia ser usado. E o gorro para aqueles que querem prender o cabelo, né? Que no momento que alguém tossir ou espirrar, pode contaminar toda essa face. Então, esse rosto precisa estar protegido. Então, seria o gorro, o óculos e a máscara cirúrgica. Isso é o ideal, né? Não tendo isso, nós vamos partir para outras opções de EPI. Então, vamos lá. Essa seria a máscara cirúrgica, tem um ferrinho aqui em cima, que é para você posicionar embaixo do óculos e trazer para trás da orelha, certo? Coloquei de um lado, coloquei do outro e vou puxar embaixo, certo? Observem que essa máscara, ela fica em formato de bico de pato. Por que é melhor usar trançada atrás da orelha? Para você não encostar a máscara no nariz e na boca. Ela ficando um pouquinho mais distante, diminui a umidade nessa máscara. Qual é o tempo de filtragem eficiente dessa máscara? Tempo de uso, 2 horas. Podendo até ficar 4 horas. Desde que você, em hipótese nenhuma, coloque a mão na máscara, que você deixa o nariz de fora, que você deixa a máscara no queixo, que esses procedimentos incorretos vão fazer com que você contamine a sua mão e inutilize a máscara. Então, isso são cuidados para quem está usando a máscara, seja ela qual for. E para tirar, você tira atrás da orelha e já joga, então já leva um saquinho de lixo para jogar a máscara dentro do saquinho,
tá? Essa é a máscara cirúrgica. A máscara de tecido é um tecido, esse aqui é o tricoline, que é 100% algodão acetinado. Eles têm uma capacidade, todo tecido tem, né? Uma capacidade de ser permeável quando molhado. Então, se ele fica úmido, durante a sua respiração, esse tecido vai ficar úmido. Se você espirrar ou tossir, muito mais rápido ainda, né? Espirrou ou tossiu, já teria que tirar a máscara, né? Para fazer a desinfecção. Vamos supor que você não está tossindo, não espirrou, então você está usando uma máscara. Ela tem uma duração de 20 minutos, podendo chegar até 2 horas. Então, se você não conseguiu, né, através da gestão, o EPI, a máscara ideal, o que a gente está falando, né? Que é o Ministério está falando. Use pelo menos aquilo que é possível. Isso não é o ideal, mas é o possível. É o possível para quê? Para caso você já esteja contaminada, esteja assintomática, ou mesmo você sem saber que você tem o vírus, quando você espirra com a máscara, ela contém um pouco, ela segura um pouco desse vírus que sairia, né, contaminando em torno de 1 metro das pessoas, certo? Então, isso é extremamente importante, porque existe o ideal e existe o que é possível. Agora, não dá para sair, aí é o impossível, sair sem nada, tampando sua boca e o seu nariz, tá? O cuidado, a diferença, esse é descartável, não se lava. A de tecido, chegando em casa, você tem que pôr de molho na água com sabão e, se possível, se tiver, hipoclorito de sódio, água sanitária diluído, para fazer a desinfecção. Deixa lá meia hora e, para isso, você tem que ter mais que uma máscara. Né? Não acha que vai usar essa máscara o dia inteiro, não. É 2 horas a de tecido e essa podendo para atenção básica, né? Que não tem contato com paciente entubado, que é outro tipo de EPI. Você usaria, então, por 4 horas essa descartável, cirúrgica de 3 camadas, com filtro no meio, tá? Fiz também até para as crianças, né? Uma máscara pequenininha para as crianças, porque elas se assustam de ver a gente de máscara, né? Eu tenho uma neta, 2 netas, que toda vez que a gente vai conversar, mesmo que distante, ela fica muito agoniada de ver eu de máscara. Então, as crianças se assustam. Como está todo mundo usando máscara, faça para a criança também, porque a criança, se ela parar com a máscara, né? Ela também transmite o vírus, mesmo não tendo sinais da doença. Uma outra questão seria garantir, né, o governo, o Estado, enfim, a gestão, garantir o teste, a testagem para o Covid-19 para todos os agentes que possuírem sinais e sintomas. Isso é muito importante. Na verdade, é para todos os profissionais de saúde. A partir do momento que você confirmou, você tem que ficar em isolamento social. Não é distanciamento, tá? Bom, como é difícil vocês lavarem as mãos na rua, vocês devem lavar muito bem as mãos, o rosto, o nariz, antes de sair de casa. Tudo bem? Para isso, para lavar as mãos, nós precisamos de um sabão líquido ou um detergente de cozinha líquido. Por que não o de barra? Porque o de barra se torna um meio de cultura. Você vai pôr a sujeira ali, ela vai ficar ali e vai passar para outra pessoa, para outra pessoa. Outra coisa, não compartilhe a sua toalha de rosto. A sua toalha é sua, do idoso é do idoso. Então, não compartilhe a toalha de rosto. Então, lavamos as mãos, isso vocês já estão careca de saber, né? Dedo por dedo, palma, enfim. Lavou as mãos, você vai passar um álcool gel, se tiver, ou um álcool 70, se não tiver o gel.
Eu prefiro o álcool a 70, mesmo que ele evapore mais rápido, mesmo que ele desidrate a pele. Mas você pode depois usar um hidratante para não ressecar tanto. O gel, eu tenho sempre um pé atrás com o gel, porque ele contém na sua composição um material que fixa outros tipos de bactéria. Ele resolve a questão do vírus, que nesse momento é sobre o coronavírus que estamos falando, mas ele retém outros tipos de bactéria. Mas nós temos o ideal e o possível. E quando não tem nem o ideal nem o possível, nós temos, ok. Então, olha só. Então, o impossível é não lavar as mãos, gente. Hoje é inadmissível vocês saírem de casa, chegarem em casa sem lavar as mãos, tá? Nós estamos falando aqui de procedimentos para quem está na atenção primária. A N95, passando o olho aqui rapidinho, não é de uso para atenção primária, ela é de uso para nível hospitalar. São pessoas que estão lá dentro do hospital, 24 horas, 12 horas, atendendo o paciente com coronavírus, entubado, intubando, no oxigênio, tá? Nós que estamos na atenção básica, nós vamos estar em contato com a população em geral, que pode ter ou não algum sinal ou sintoma dessa doença. Nós vamos tratar todo mundo como contaminado, tá? Mas não vamos usar uma N95, por vários motivos. Ela tem um efeito muito bom para quem está em contato direto, quando o paciente espirra, tosse, e isso não tem uma quantidade suficiente no país, no mundo. Então, esses profissionais realmente são os que estão no hospital que vão utilizar. É lógico, se na atenção básica tiver alguém tossindo, espirrando, aí você realmente vai precisar dessa máscara. Mas esse paciente não deveria mais estar em casa, ele já deveria estar com sinais e sintomas característicos da doença já estar sendo encaminhado, tá? Um outro cuidado que vocês têm que ter ao chegar, falamos do EPI, ao chegar na casa, né? Então, quando você chega, você não vai mais entrar na casa. Você não vai mais sentar no sofá, tomar um cafezinho, como fazia antes. Neste momento, não podemos fazer isso. Você vai manter o distanciamento social. Então, você vai chegar no máximo 1 metro de distância do portão e conversar com essas pessoas do portão. Ela lá dentro e você aqui fora. Uma distância mínima. Nós também não podemos mais ficar colhendo assinatura, burocracia nesse momento. Depois você volta e pega essa assinatura, mas nesse momento, assinar o caderno de protocolo, assinar a ficha, isso não é necessário. Porque você contamina a caneta, o papel, a sua mão, e não precisa. Nesse momento, vocês vão focar na orientação. Isso é fundamental. Uma outra questão, material de trabalho, levar o mínimo possível. Se levar uma mochila, coloca dentro de uma sacola. Isso a gente já falou. E quando chega em casa, né? Pensem vocês que quando vocês chegam em casa, como vocês atenderam os pacientes de uma maneira geral, como todos contaminados, né, os usuários, você vai chegar em casa contaminada. Então, você já deixa sua sandália, seu tênis lá fora, entra direto para um banheiro para tirar a roupa, tomar banho com água e sabão, né? Dali você vai jogar a sacola também antes, né, da mochila, deixar a mochila numa lavanderia, num lugar aberto, e só depois você vai mexer nessa mochila, tá? Fazer a desinfecção com álcool a 70 do celular, que provavelmente você mexeu nesse celular nesse período, e é isso, tá?
Não teria necessidade de você usar máscara dentro de casa, a não ser que tenha grupo de risco. Se tiver alguém do grupo de risco em casa, aí eu acho que seria mais indicado usar máscara também dentro de casa. Mas não a máscara que vocês usaram na rua. Tudo que veio da rua, vocês vão pôr num saquinho e jogar fora. Se você usou gorro, máscara, se você usou luva em alguma situação, a sacola da mochila, isso tudo põe num saquinho para jogar fora. Tudo bem? Uma outra informação que eu acho que a gente não pode deixar de falar, o número de ACS contaminados vem aparecendo já nas estatísticas. E hoje, a Maia Lu, uma amiga minha da Fiocruz, que a gente tem conversado muito sobre os agentes comunitários, ela me mandou um link falando de Manguinhos, da Comissão dos Agentes Comunitários de Manguinhos. Nessa área de abrangências, já foram diagnosticados 5 casos de Covid-19. Desses 5 casos, 2 de 5, 2, quase 50%. É um estudo com um número bem pequeno ainda, né, para a gente poder generalizar, não podemos generalizar, mas é uma realidade. Então, fica aqui a minha preocupação, a minha atenção, eu deixo disponível para vocês as perguntas agora, eu não sei quanto tempo que eu levei falando, mas estou à disposição e abrir para a gente tentar agora responder algumas perguntas. Pode ser? Basicamente é isso, né? A gente falou do que é ideal e do que é possível. Estamos todos juntos e vamos vencer. É isso. Agora, como que nós vamos fazer para ver as perguntas? Eu quero que vocês participem também, né? Na nossa, olha só, eu anotei aqui, Fernando, ele é dentista de Nova Dourado, Mato Grosso, montou uma sala, está nos ouvindo. Muito obrigado, Fernando. Um beijo aí para o pessoal de Nova Dourada. Vandriane de Cáceres, do Escritório Regional, Eliene de Água Boa, Leia de Feliz Natal, Mato Grosso, Demânia de Barra dos Bugres. É isso. Uma pergunta das colegas da CS que estão grávidas, como seria o trabalho das mesmas? Olha, o que a gente tem ouvido de orientação quanto às gestantes é que elas sejam afastadas do trabalho. Ainda não tinha, até um tempinho atrás, nenhum caso confirmando que o coronavírus poderia passar de mãe para filho, e que poderia ter essa contaminação. Mas já apareceu em nível de mundo o caso de mãe que contaminou o filho, que o filho nasceu com coronavírus. Então, a gestante a gente considera grupo de risco, e ela deveria ficar afastada, tá? Essa é uma recomendação. O que mais? Olha, teve gente que gostou muito, ficou muito bem orientado. Que bom, é isso que eu quero. Eu acho que vocês têm que ter segurança no que estão fazendo. Vocês conseguem fazer. E hoje a população precisa muito de vocês. Então, não dá para abandonar o paciente. Vamos seguir aí a fala do ministro, né? Nós não podemos abandonar o paciente. Vocês têm um vínculo, um afeto muito grande com essas pessoas. E na hora que elas mais precisam, vocês não vão? Então, tem todo esse cuidado para vocês continuarem desenvolvendo o trabalho. E até aqueles que estão em casa, que fique fazendo esse contato com a população pelo WhatsApp. Não é verdade? O que mais? Após o trabalho em campo, o ACS pode retornar à unidade? É o Everton que está perguntando. O Everton não é o ideal, tá? Porque após o contato com a comunidade, você tem que ir para casa, tomar banho, tirar essa roupa e não ir contaminado para dentro da unidade, tá? O ideal é você ir em casa primeiro e
e o mínimo possível na unidade. Então, se vocês iam 4 vezes, né? Vocês vão de manhã e vão no final da tarde. Mas evitar, né, de ir para a unidade contaminado. Qual seria o método desse afastamento para a gestante? É ficar em casa. A gestante deveria trabalhar em casa e não visitando a população como de costume. Perdeu o áudio? Ela me perguntou se não tem o EPI ideal. Eu falei, se a gestão não der o EPI, a gestão não está dando conta de dar EPI para ninguém. Isso é no mundo, nem quem está lá no hospital. Então, nós vamos trabalhar com aquilo que é possível. Faça a sua máscara de tecido, mantenha a distância, mas o mais importante é a lavagem das mãos, o distanciamento, a aglomeração. Então, esses cuidados, você vai poder fazer uma visita do lado de fora. Você vai só orientar, você não vai tocar, você não vai se aproximar daquele paciente. Então, isso é importante porque eles perguntam para você. Eles precisam tirar as dúvidas com você. A outra pergunta aqui que eu pulei é com relação ao uso da luva. Pessoal, a luva, só se você fosse ter contato com as superfícies que essas pessoas moram. Então, se você fosse pegar na maçaneta, se você fosse sentar no sofá, se você fosse pegar numa caneta que ela assina, num papel que ela assina, aí você usaria luva. Mas você não vai ter contato, você não deve ter contato, você não pode tocar em nada daquela residência, você nem vai entrar. Então, vamos deixar as luvas de látex para quem realmente tem contato com esse paciente. Às vezes, lá na unidade, a equipe vai precisar da luva, que está consultando os pacientes, que ele vai sentar na mesa, sentar na cadeira, vai aferir uma pressão. Aí sim, esse profissional precisa da luva. Mas vocês não. Vocês vão estar na linha de frente com as orientações, tá bom? Nós devemos usar quais os cuidados só para esclarecer para minha enfermeira. Então, eu vou repetir. O EPI que vocês devem usar é principalmente relacionado ao seu rosto. Porque na hora que você estiver conversando com alguém, mesmo que distante, 1,5 metro, vamos supor que ele espirre ou que ele tussa, né? Você tem que estar com a máscara, com o óculos de grau ou um óculos de proteção, que seria o ideal, e tampar esse cabelo, e não o cabelo do jeito que está o meu aqui, né? O cabelo tem que estar o quê? Sempre preso para evitar essa contaminação, tá bom? Então, esse é o EPI. Gorro, se não tiver gorro, leva um lenço, prende esse cabelo, ou um boné que vocês já usam. O óculos de proteção, se não tiver, usa óculos de grau, que se você usa. E a máscara. Vamos lá, vamos usar a máscara de tecido, porque é o que é possível. Tudo bem? Com todos aqueles cuidados que eu falei depois com a máscara. E lavar o óculos também. Não precisamos usar os EPI nas visitas quando seguimos os parâmetros ideais. Eu só me preocupo de não usar a máscara na visita, porque o imprevisível pode acontecer. Pode acontecer no momento que você está falando com uma pessoa, que ela tussa ou que ela espirra, e você vai estar sem a máscara. Então, esse é um cuidado que eu acho que não vale a pena abrir mão, não, tá? Faz parte do controle de endemias no Rio, usar máscaras de barreira, ajuda quando não se tem o EPI. Qualquer tipo de máscara, gente, hoje, porque o mercado não tem o ideal. Nós vamos usar o que é possível, tá? Mas lembrando sempre, o cuidado para mexer, para colocar essa máscara, é lavar as mãos e, se for reaproveitar essas máscaras de tecido, fazer a desinfecção a cada 2 horas. Então, se você vai fazer uma visita, saiu para trabalhar e vai ficar 4 horas, você leva 2 máscaras de tecido. E essa máscara de tecido, ela tem que ser dupla, tá? Ela tem que ter de um lado e do outro, ó, para melhorar a filtragem, tá?
Agente de saúde pode atender no portão, mas o ACE tem que entrar no imóvel. O que fazer? Olha, eu não entraria na residência nesse momento, tá? Eu ia pedir muita colaboração da população. A população tem que ser sensibilizada para isso, mas entrar no domicílio somente assim, se você realmente não tem segurança de que aquela família está tendo os cuidados, você vai ter que entrar sem tocar nas coisas, nas pessoas, a pessoa ficar distante de você e você não tocar em nenhuma superfície. Agora, se você for tocar, você leva a luva para poder usar a luva. Acabou de sair da casa, tira a luva pelo avesso e já coloca dentro do saquinho de lixo que eu falei para vocês levarem para descartar máscara e luva. Energia deu queda. Sem áudio. Exatamente. Fazer o peridomicílio. Perfeito. Usar máscaras. Isso, Bárbara, muito bem. Vocês vão fazer o trabalho peridomicílio e não intradomicílio, não dentro de casa. Olha o arrepiamento aqui. O que mais, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Na verdade, tem, mas as perguntas vão lá para baixo. Ah, tá. Aqui é sou hipertensa e sou ACS. Tem como responder a minha pergunta? Minha energia. Maria Elaine, repete a pergunta que eu não vou conseguir te achar. Tem como responder? Eu não sei qual é a sua pergunta. Energia deu queda, Wellington. Energia deu queda. Tem como. Então, pergunta dela. Pergunta da colega Tatiane. Kelly, responde a pergunta, porque o que está lá para cima eu já não estou conseguindo ver. Olha só. Eu não estou conseguindo achar a pergunta, Maria Elaine. Então, eu vou pedir que vocês repitam o acesso rural, como fica a situação. Em relação aos APIs, os EPIs, para os acessos nós devemos usar quase somente. Então, essa pergunta eu já respondi, vou responder de novo para Maria Elaine. Tem uma colega hipertensa cardíaca, ela tem que... Ó, quando a colega de trabalho é hipertensa cardíaca, ela deve ser afastada, tá? Porque ela é grupo de risco também. Outra questão da Maria Elaine, qual é o EPI que a gente deve usar? Isso que eu falei. A máscara, tá? O gorro, ou prende o cabelo, o gorro, ou põe um boné, o óculos, né, de proteção ou óculos de grau e a máscara. Esse é o EPI necessário para vocês trabalharem. Vocês não vão ter contato com as pessoas, então não precisa da luva. Vocês não vão tocar nas pessoas, né? Aí do agente de endemia, do agente sobre a desinfecção em vias públicas. Ah, tá, Bárbara, só um minutinho. Bárbara, tem o agente rural e vou falar da desinfecção em rua pública. Pessoal, hoje, tudo que é possível deve ser feito. Todas as estratégias de limpeza, de desinfecção, elas devem ser feitas. Porque nós não temos ainda estudos que vão comprovar se isso realmente teve efeito ou não. A gente imagina que sim, mas como a doença ela evolui muito rápido, não dá tempo nem de fazer estudo para ter uma resposta baseada em evidência. Então, por que não fazer a desinfecção? Né? Se a gente está fazendo a desinfecção dentro de casa, por que não fazer nos pontos de ônibus? Eu acho que é uma medida, sim, que dá uma segurança melhor. Me perguntaram dos agentes de zona rural. A mesma estratégia, né, a gente tem que aplicar para os ACS da zona rural.
que é o atendimento fora da casa, né? Não aproximar dessas pessoas. Então, você tem que ter uma distância mínima de 1 metro a 2 metros de distância sobre esse no momento desse atendimento. Então, da mesma forma, tá? O que mais? Enquanto a família está se recusando à visita, eu falei o seguinte, Denise, a recusa à visita, ela já existia antes, né? Muitas pessoas não querem a visita. E numa situação dessa, eu também não quero visita, vamos pensar assim, né? Só que daí vai o seu poder de convencimento e de respeitar também aquilo que as pessoas não querem. Se elas não querem naquele momento, você pode fazer um informativo, a unidade, a gestão, por escrito, e deixar para essa pessoa, né? Para ela poder, se ela souber ler, lógico, né? Essas informações por escrito, ou manda pelo WhatsApp, né? Mas é um direito da pessoa não aceitar, recusar a visita. A pessoa, Hernani, eu falei sobre a pessoa que é hipertensa, a colega hipertensa cardíaca, ela é grupo de risco e tem que ser afastada do serviço, sim. Tá? Ela pode trabalhar da casa dela, pelo WhatsApp, se ela tiver o celular, mas ela tem que ser afastada porque ela é grupo de risco. Então, Gláucia, em qualquer situação, a gestão ela tem que dar condições de trabalho para os seus trabalhadores. Ela tem que dar. Mas, infelizmente, nem antes dava. E agora, com essa escassez de material, não vai dar também, não vai dar conta, né? Então, e aqui nós não vamos nem discutir a questão do direito trabalhista, não vamos entrar nisso, porque nós temos que resolver o problema agora. Então, não quer dizer que por falta de EPI ninguém vai trabalhar. Porque mesmo quando tem EPI, às vezes as pessoas não trabalhavam, né? Ou não usavam. Iam trabalhar, tinham o EPI lá e não usava. E agora que não tem, né? Não vai usar também. Então, é complicado, né? A gente vai lutar, o sindicato, a associação tem que lutar pelo EPI para garantir aos profissionais de saúde. Mas a gente vai fazer aquilo também que é possível fazer, e não simplesmente sentar no sofá e ver a pandemia passar, né? O que mais? O acesso da zona rural, estou dando apoio via telefone. Muito bem, Rosineire. Pede para o acesso realizar cadastro, sendo que não fornece EPIs e contato para... o cadastro, eu acho que agora não é o momento. Tá? Vocês são imprescindíveis na linha de frente do combate ao coronavírus agora. Então, juntamente com a equipe, vocês podem priorizar as orientações para o coronavírus. E o cadastro, só esperar um pouco passar, né? Para evitar esse contato com as pessoas. Mas quando a suspeita, não assumir, quem tem que fazer a busca ativa, só o acesso ou a equipe? Olha, quando tem suspeita, isso é uma conversa com a equipe, né? Vocês têm enfermeira, o enfermeiro, o médico. Então, esse contato é uma decisão junto à equipe. E esse contato com o Ministério da Saúde pode ser feito por um telefone, eu acho que é 136, se não me engano. Então, nem precisaria de vocês fazerem a notificação, né? A própria população pode fazer, vocês auxiliam, orientam ali, enquanto eles vão fazendo essa notificação. Mas a equipe também pode decidir, né? Quem vai auxiliar ou quem vai notificar, né? Se seria a equipe como um todo, médico, enfermeiro, enfim. Vou soltar o cabelo de novo aqui. Manda suspeita. Isso mesmo, acredito que não é o momento, não é, mãe? Parabéns pela colocação. Acho que são essas perguntas. Vamos ver se tem mais alguma aqui.
ver se tem mais alguma coisa. Pessoal, se tiver alguma pergunta... Ah, tá. Os calçados podem ser contaminados? Sim. Porque o que acontece com o vírus? Até criei uma frase, né? O vírus não voa. Ele não sai, né, batendo asinha voando, né? Quando você espirra, ele é projetado e pela gravidade ele vai cair em cima de alguma superfície. E uma dessas superfícies pode ser o chão, né? Então, quando você pisa no chão, você está trazendo naquele sapato muita sujeira e muito provavelmente pode trazer também o vírus para dentro de casa através do sapato. Então, o sapato que você usa na rua tem que ficar na rua, lá fora, tá? Eu andando aqui, né, no prédio, por exemplo, todo prédio, na porta do apartamento, tá lá os sapatos, chinelo de todo mundo lá de fora. Bom, e o pessoal está agradecendo. Muito obrigada a vocês por terem participado. Essa web aula será disponibilizada no YouTube? Aí eu já não sei, depende da equipe técnica aí do Telesaúde. Então, Ana Márcia, eu não acho que agora não seria horário de ter visitas domiciliares. Eu acho que tem que continuar tendo, sim, com todos esses cuidados que eu acabei de orientar, porque se fosse para cancelar, né, num momento tão importante para orientar a população, para cancelar a visita de vocês, eu acho que seria muito ruim, porque, por exemplo, o hipertenso pode descompensar, o tuberculoso, né, a gestante, são pessoas que precisam de visitas, né, o idoso. Então, não podemos abandonar essas pessoas agora, né? Eu acho que é isso. Tem ações que vocês podem fazer em conjunto, né, com outras pessoas. Gente, eu vou desligar o telefone que tá tocando. Um minutinho e já volto. É o telefone fixo que tocou. Eu tirei do gancho, desculpa, mas já estou aqui de volta. Vamos lá. Muito obrigada pelas orientações. Que bom. Ô, gente, é isso. Kleber, gostaram? É isso? Posso terminar? Muito obrigado. Pode fazer suas considerações finais. Ai, gente, é muito difícil ficar dentro de casa, né? São dias e dias. Essa doença está mexendo muito com o psicológico da gente, mas foi muito bom trabalhar com vocês. Vocês ocuparam um tempo meu e eu fico muito feliz em compartilhar. Muitos contribuíram, né, com as perguntas, com as opiniões. Fico muito feliz, foi uma grande oportunidade para mim. Agradeço demais ao Kleber, a Dioriane e a cada um de vocês que estão assistindo, participando, tá bom? Tamo junto, gente. Eu tô lá no Facebook sempre postando os vídeos, podem acessar no YouTube também e sempre querendo ajudar de uma forma ou de outra a combater esse vírus, tá bom? Fiquem em paz, se cuidem e até qualquer hora.